Olá, meu nome é Ronilson dos Santos Bezerra, eu sou discente da Universidade Federal do Oeste do Pará, UFOPA, curso Ciência da Computação, e atualmente tenho trabalhado um pouco com robótica educacional, com eletrônica e outros. Na oportunidade, estou apresentando um trabalho sobre a automação de freios para carrinho de crianças, os carrinhos de bebê. Nós sabemos atualmente que a robótica ela está muito presente, né, no nosso dia a dia, tanto a robótica quanto a automação, né, seja na indústria, seja na realização de trabalhos repetitivos, de trabalhos perigosos, como o exemplo dos robôs que são utilizados hoje para desarmar bombas, robôs que são utilizados na siderúrgica, nas montadoras, na realização de trabalhos repetitivos, e de igual modo a automação também ela está muito presente, especialmente em nossas casas, seja no controle de iluminação, controle de temperatura, acionamento de alguma coisa, seja portas, cortinas e etc. Então, mesmo aqueles simples sensores que são utilizados nos portes para acender a lâmpada automaticamente quando escurece, é um exemplo de automação. Isso tem sido já muito utilizado nas residências e vem aumentando a cada dia. Então podemos dizer que a automação ela pode nos proporcionar tanto conforto quanto segurança. Nesse quesito de segurança é que eu venho apresentar esse projeto, né, com o objetivo de automatizar freios para carrinho de crianças, uma vez que todo carrinho ele é dotado desses freios. Esses freios são testados atualmente pelo Inmetro e têm, obviamente, sua eficiência comprovada. Todavia, devido ao seu acionamento ser mecânico, sendo acionado pelo usuário que está empurrando o carrinho, pode acontecer desse usuário esquecer de travar o carrinho e isso pode vir a ocasionar um acidente. Prova disso são essas manchetes aqui, de acidentes que já aconteceram com carrinho para criança. Essas duas notícias de cima são dois acidentes que aconteceram na Austrália, quando pessoas deixaram os carrinhos na estação de trem, deixaram destravados e o carrinho findou correndo, né, caindo sobre os trilhos, e no caso de ainda foi atropelado pelo trem. O trem empurrou o carrinho por vários metros e, por sorte, ou até mesmo por um milagre, né, não aconteceu uma fatalidade e a criança acabou sobrevivendo. Temos um outro exemplo que veio nos Estados Unidos de forma bem parecida, além de outros incidentes que acontecem no dia a dia, mas que às vezes não são relatados ou que não viram acidentes. São aquilo que são chamados de quase acidentes. É quando ocorre a possibilidade de um acidente e alguém consegue ainda reverter, consegue segurar o carrinho ali antes que ocorra uma fatalidade, né? Diante disso, fizemos um protótipo mostrando, né, passando essa ideia do freio automatizado. Fizemos um protótipo e testamos para verificar sua eficiência. Aqui temos os componentes utilizados. Foi utilizado um carrinho de brinquedo, 2 servomotores, uma placa controladora e sensores capacitivos. O carrinho desses carrinhos utilizado por crianças mesmo. Aliás, agradeço a minha filha por ter me emprestado esse. São carrinhos que podem ser adquiridos nas lojas de brinquedo. Então nós adquirimos esse por ser de baixo custo, para ficar mais fácil de validar também o protótipo. Utilizamos 2 servomotores, que são motores que têm uma determinada força e são acionados dentro de um grau específico. A gente pode especificar até quantos graus ele deve ser acionado, né? Então foi utilizado devido a essa especificidade dele, tanto de força quanto de poder alcançar esse ângulo certo que eu queria. Foi utilizada uma placa controladora. Essa placa ela é baseada no Arduino, né, no Arduino Uno, por ser uma plataforma, uma placa livre, né, ela é open source, utiliza também uma plataforma livre de programação. Então foi utilizado esta placa.
sabendo que, como é livre, nós temos a liberdade de montar a própria placa. Para isso foi adquirido um kit standalone, que vem já com os principais componentes, o microcontrolador, diodo, capacitores e outros componentes. E daí foi montada a placa de acordo com a nossa necessidade. Inicialmente eu utilizaria nesse projeto uma placa Arduino Pro Mini, por ser pequena, porém durante os testes ela apresentou um problema, né? E aí devido a isso não foi possível substituí-la, e aí foi criada essa. E também foi utilizado 2 sensores capacitivos, conforme pode ser visto nessa imagem. É apenas um pedaço de cobre ligado a um fio, e esse fio ele é conectado lá na placa, né? Na placa que foi criada, e quando alguém toca sobre esse cobre, né, a leitura ela vai aumentar, uma vez que esse fio está sendo ligado a uma porta do Arduino, a uma porta do microcontrolador ATmega328. Quando alguém toca sobre essa superfície, o microcontrolador percebe isso, analisa que o sinal aumenta, e daí é possível chegar à conclusão de que alguém está segurando sobre a superfície, né, de segurar no carrinho. E daí é possível tomar uma decisão, né, de liberar os freios, conforme vai ser visto agora. A programação ela foi realizada dentro da plataforma Arduino, conforme eu falei, por ser uma plataforma livre, né? Também é fácil de ser utilizada, uma vez que trabalha com algo bem parecido com o C, apenas com alguns comandos específicos, comandos e funções específicos. E aqui está a lógica da programação. Inicialmente, o microcontrolador, por meio de uma porta analógica e de um divisor de tensão, ele analisa a tensão, para saber se a bateria está com carga suficiente ou não. Se houver carga suficiente, esta placa acenderá esse LED verde. Se a carga estiver baixa, esse LED vermelho será aceso. E se a carga estiver muito baixa, já necessitando de uma recarga na bateria, esse LED vermelho será acionado. Em seguida, após analisada a tensão, são lidos os sensores, aquele que eu terminei de mostrar. Se houver uma leitura maior que a leitura padrão, isso indicará que alguém está segurando no carrinho. Se alguém está segurando no carrinho, não há necessidade mais de ficar com os freios acionados. Então, os freios são liberados e a pessoa pode empurrar o carrinho perfeitamente. Agora, se a pessoa para o carrinho, retira as mãos do carrinho, né? Se mantiver só uma mão segurando, o freio continua, tá? Se mantiver só uma mão, o freio é liberado aqui, ó. Agora, se soltar ambas as mãos, os freios são ativados, impedindo que o carrinho se mova acidentalmente. Nesse vídeo a seguir, é possível ver que quando segura no carrinho, o freio é desativado, e quando solta, o freio é ativado instantaneamente, inclusive mantendo o carrinho parado em um declive acentuado, né? Aqui está mostrando como é que o servo trabalha acionando esse freio, né? À medida que pega, né, no local de segurar o carrinho, o freio é desativado, e quando solta, o freio fica assim ativado, né, não permitindo que o carrinho se mova acidentalmente. Então, durante os testes foi comprovado que o projeto é viável, é possível de ser implementado. Obviamente que, como esse foi apenas um protótipo, foi utilizado servomotores pequenos como freio. O freio também foi utilizado sobre a roda, tocando direto por atrito na roda. No entanto, se for em um projeto real, aí sim se utiliza ou servo maior ou uma outra dinâmica de freio. Obviamente aqui utilizaríamos um freio a disco, e aí poderia ser hidráulico isso,
ou poderia ser um freio a tambor, que poderia ser mecânico, sendo acionado por servo, ou outra coisa parecida. Também, em um projeto real, esse sistema aqui, ele existe, uma vez que esse sistema é preciso de uma determinada inteligência, é preciso de algum microcontrolador que analise esses sensores. Todavia, isso pode ser feito de forma menor e, obviamente, ficar oculto em um local, guardado, protegido, que não possa molhar, né? Esse só ficou exposto, óbvio, porque é um protótipo, né, apenas para validar nessa ideia. E também acerca da alimentação. Nesse caso foi utilizado 8 pilhas que se encontram embaixo do carrinho, preso aqui, né, por essa presilha aqui. Todavia, em um projeto real, isso poderia ser utilizado uma bateria de lítio, sendo carregada seja por porta USB ou mesmo carregada diretamente sobre a tomada, e cada vez que a pessoa chegasse em algum local, né, poderia recarregar. Lembrando que, como é um carrinho pequeno, um freio pequeno, ele gasta pouca energia e teria uma autonomia de muitas horas, né? Sendo que, quando a carga estivesse baixa, um indicador de carga indicaria que a pessoa precisaria recarregar, e aí faz a recarga. Sendo que, atualmente, as luzes indicadoras de carga estão aqui na placa, mas em um projeto real, essas luzes podem ficar bem próximo ali ao local de segurar o carrinho.